Podemos falar sobre isso também, Vamos tá? começar falando de técnico do Vasco? Bruno Andrade deve ser palmeirense, mandou Gustavo Albuquerque. Acertou em cheio. Errou. Quais times estão interessados no Pedro Raul? Vamos começar com essa do Vasco, então, ô, Brunão? Atualizar? Boa. Antes de falar de técnico do Vasco, eu preciso agradecer ao técnico brasileiro Rodrigo, que nos assiste. Assiste o Fala Fonte, mora em Portugal, brasileiro, trabalha com telefonia, com internet, etc. Esteve em casa e, enfim, arrumou a minha conexão, a minha internet. Então, um abraço para o Rodrigo de São Paulo também, ou seja, deixou São Paulo para morar. Na permuta nada. O rapaz ficou sem graça. Não, Bruno, para você eu faço de graça. Não, tem que pagar, meu querido. Permuta. O cara tava assistindo um valor para ir lá, não espero aguento que ele mais tenha essa gostado. internet, vou lá resolver. Foi lá resolver. Eu acho que, olha, arrisco dizer que foi isso, viu? Eu acho que ele ficou de saco. A última informação que eu tive, Bruno, é que ontem existiu, sim, uma conversa, uma reunião com o representante oficial do Renato Gaúcho. E respeito todos os companheiros de imprensa que avançaram com outros nomes, com outras possibilidades, apesar de que todas as possibilidades que colocaram esses companheiros de imprensa, eles sempre também registraram que o Renato Gaúcho era o nome mais credível, até pela facilitação. Está desempregado, conhece muito bem a filosofia do Vasco, do futebol brasileiro. Então, a última informação que eu tive de ontem para hoje é que existiu a primeira conversa com o representante do Renato Gaúcho, uma conversa exploratória, onde falaram de tempo de contrato, de valores. Agora o Vasco, com isso na mão, ciente de quanto o Renato quer, qual é a ideia do Renato para o futuro e para o presente, o Vasco trabalha com a ideia de, entre hoje e amanhã sentar com o próprio Renato Gaúcho, dar o passo seguinte nessa negociação, nessa conversa, mas que a gente já pode chamar assim de negociação, porque os números foram colocados em cima da mesa, tempo de contrato foi colocado em cima da mesa, não custa lembrar a informação que a gente trouxe ontem, que o Vasco, fechando um novo treinador, quer que esse treinador seja contratado, que assine contrato até dezembro de 2027, ou seja, quase 2 anos de contrato longo. O Vasco não cogita um contrato curto, ou seja, até dezembro apenas desse ano. Evidentemente que eu acompanhei e vi muitos outros nomes serem citados nas redes sociais ou em outros órgãos de comunicação social aí no Brasil. Evidentemente que se falou, né? Pelo menos eu li muita coisa sobre Leonardo Jardim, sobre Arthur Jorge, enfim, sobre outros treinadores, quase todos estrangeiros. O que eu tenho, e é só a minha informação, vou defender a minha informação, que por enquanto eu não tenho nada que vá fora desse lado. O Vasco prioriza um brasileiro, ou que pelo menos tenha um conhecimento profundo do futebol brasileiro. O Renato Gaúcho encaixa na perfeição. O Arthur Jorge conhece bastante também, evidentemente. O Leonardo Jardim também conhece bastante, evidentemente. Sobre o Leonardo Jardim, eu não tenho a informação se o Vasco procurou ou não. O que eu tenho do lado do Leonardo Jardim, e tomei o cuidado de hoje pela manhã conversar novamente com uma pessoa próxima ao Leonardo Jardim para tentar entender os próximos passos do Jardim. O que essa pessoa me explica o Jardim já recusou muita coisa nos últimos dias, entre abordagens e propostas, continua definido, muito bem definido, que não trabalha até começar o segundo semestre, ou seja, no primeiro semestre de 2026, não teremos Leonardo Jardim trabalhando novamente, independentemente de ser no Brasil ou na Europa ou em qualquer lado do mundo. O Leonardo Jardim não trabalha no primeiro semestre, mas essa pessoa me disse o seguinte: no futuro, bem lá no futuro, o Jardim cogita sim uma nova experiência no Brasil, que até pode ser para morar, não significa automaticamente para trabalhar. Ou seja, agora não volta a trabalhar, tem outros projetos, outras questões para resolver, mas no futuro o Jardim não fecha as portas, seja para trabalhar, ou seja, técnico, ou para morar mesmo, porque ele gostou muito da experiência que teve no Brasil. Então isso é que eu sei do Jardim. Não vou aqui falar Jardim mais Vasco, estou falando só dos projetos, dos próximos passos do Leonardo Jardim. E em relação ao Arthur Jorge, com todas as pessoas que eu converso do lado do Arthur Jorge, a informação vai sempre na linha. O salário é monstruoso, a multa rescisória é muito cara, então ninguém acredita que no Brasil, desses que, enfim, falaram-se nos últimos dias, né? Porque, enfim, o Cruzeiro cogitou, o Atlético Mineiro cogitou, agora fala-se do Vasco, eu não tenho essa informação, estou só repercutindo a informação dos colegas de imprensa, que eu respeito evidentemente, mas
ninguém tem conseguido convencer o Al Rayyan e tampouco o Arthur Jorge. Se o Vasco vai tentar e vai ter sucesso é outra história. O que eu tenho é Renato Gaúcho continua como prioridade, conversas em andamento, reunião ontem, expectável uma nova reunião entre hoje e amanhã, e o Arthur Jorge para o Brasil, independentemente de ser Vasco, Atlético, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, é um nome muito inviável nesse momento. É até questão do Arthur Jorge da multa rescisória. A multa rescisória dele para tirar ele do Al Rayyan é de 6 milhões de dólares ou euros, acho que é euro, 6 milhões de euros. E dá mais ou menos ali 36 dólares. Então Cara, dá quem que vai pagar isso, gente? mais de 30 milhões de reais Tem para como tirar o Arthur pagar Jorge isso. de lá. Vasco vai pagar, qualquer clube brasileiro vai pagar 6 milhões de dólares, cara. Não tem como, né? Não tem como. Por isso que a opção E o salário dele que é monstruoso, né, gente? Exato. Exato. Ele sai do Botafogo, por exemplo, ele tinha acabado de conquistar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, sai em alta por conta do dinheiro. Foi pro Al Rayyan para receber mais. E você acha que ele vai voltar pro futebol brasileiro agora? A gente tem que pagar mais de 30 milhões de reais para tirar ele do Al Rayyan. Por isso que o Renato Gaúcho, até como o Bruno Andrade trouxe aqui, é um cara mais factível, né? Um cara mais próximo de se contratar. Eu acho que é uma opção mais barata. Não é barata, porque o Renato Gaúcho ele não chega para receber uma merreca assim no Não, Vasco. mas né? então, é viável, né? Mais viável. Quer dizer, viável diante, se você for comparar com essa história do Arthur Jorge. E até do Léo Jardim, Impagável, gente. do Léo Jardim complementando a informação do Bruno, ele chegou a recusar propostas de salários astronômicos para voltar ao futebol árabe. Né, Bruno Andrade? Foi O do Léo Jardim? É o Leonardo Jardim. Isso. Foi do O Jardim recusou o Al-Wasli mais recentemente, ao Al-Eda, e me confirmaram, foi uma informação que a Rádio Itatiaia trouxe, eu não sei também se isso foi repercutido na França, mas me confirmaram que o Olympique de Marselha, que também tem dinheiro, também tem ali bala na agulha, tentou a contratação do Jardim e ele não quis. Não por uma questão financeira, o Jardim está muito bem definido em descansar, curtir a família, resolver os problemas que tem e depois, no segundo semestre, pensar em voltar a trabalhar. Não é garantido que volte. Ele cogita pensar, equacionar, voltar ao trabalho a partir do segundo semestre. Fernanda, a gente está falando de scout, o Vasco, tá? A gestão Pedrinho foi uma gestão que olhou muito para o scout do Vasco. O scout do Vasco, ele estava largado, tá, Fernanda? E hoje a gente fala muito de Andrés Gomes, a gente fala muito de Carlos Cuesta, a gente fala muito dos achados do Vasco do mercado e coloca muito em cima do Admar Lopes. O Admar Lopes tem, de fato, influência nessas contratações? Sem dúvida, mas isso passa também pelo trabalho de scout do Vasco da Gama, que é muito bom. Uma das prioridades do Pedrinho, desde o momento que assume a presidência do Vasco e desde a saída da 777, quando ele tem mais poder sobre o futebol, é olhar para o scout. E sem dúvida nenhuma, o Rafael Rezende é alguém que está no radar do Vasco da Gama. Tá, e para a galera que é da antiga, pô, Fernanda, esse nome estrangeiro, scout, o que é? Antigamente, Olheiro. Era o povo do tapinha nas costas, que era o associativo. Isso acontecia muito, né? Venê, tô com um jogador aí. Aí o Venê é do Vasco. Aí o Venê, qual é? É o zagueiro tal. É bom, Benjamin. É bom. Ligou. Mas e se montavam muitos times bons assim, era da época. Não é melhor nem pior, é da geração. Não, eu sou da época do DVD, Fernandinha. Entregava o DVD, olhava o DVD, os 5 minutinhos foi contratado DVD. assim. Muito contratado. Torcida vascaína. O Vasco segue ainda à procura de um técnico. Os nomes são Arthur Jorge e o Galhardo, que treinou o River. Eu acho que hoje o Arthur Jorge é melhor que o Galhardo, mas eu não sei se o Vasco tem condições para arcar com o salário desses técnicos, né? O Vasco está na briga aí do rebaixamento, mesmo no início desse Campeonato Brasileiro. E deixa aqui nos comentários para quem vocês acham que deve ser o técnico do Vasco nesse Campeonato Brasileiro até o restante da temporada. Valeu, tamo junto. Essas foram as notícias de hoje. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, é nóis. Valeu!